Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal no YouTube. Eu, pastora Viviane, tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Mas antes, quero te lembrar de você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o seu sininho, dar o seu like. E hoje a lente promete, hein, gente? Vou passar para vocês aqui uma lente poderosa que você vai identificar muitas coisas a partir dela. Bom, gente, a lente de hoje você consegue discernir ambientes? Você consegue, às vezes, perceber o que está se passando no local que você está inserido? É muito importante você perceber, porque nos ambientes se esconde muitas coisas que você precisa estar atento, com o seu radar espiritual apurado para você discernir, lutar, combater, se posicionar e governar. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Ambientes são formados por atmosferas. E o que vem ser isso? São realidades espirituais formadas a partir de uma parceria entre o homem e as entidades que habitam nas regiões espirituais. Quando isso entra uma parceria, entra uma concordância, forma-se uma atmosfera. À medida que esses seres espirituais recebem a adesão, significa isso, uma concordância da nossa parte, uma atitude da nossa parte, uma atmosfera é criada. E a partir daí, há uma facilitação, há uma abertura para essas entidades espirituais começarem a governar. Muitos de nós já experimentamos céus abertos ou ambientes carregados. Já parou para pensar sobre isso? Já entrou no lugar que você sentiu tão bem? Você, por exemplo, já foi a algum culto, algum lugar que você recebeu, você se sentiu leve, a sua alma foi tocada, você chorou, você se alegrou, você recebeu um insight novo, você saiu de lá com uma ideia nova? Você estava num ambiente de céu aberto, uma atmosfera acionada de forma positiva, de forma alegre, com adoração e oração. Mas você também já entrou num lugar que o negócio estava carregado, o ambiente estava fechado, nada fluía. Pois bem, ali foi criada uma atmosfera, foi feita uma parceria com o mundo espiritual através de acordos, através de concordância, em palavras, atitudes, forma-se uma atmosfera. O ambiente negativo geralmente ele é formado por atmosferas de parceria de briga, de discussões, de palavrões, de discordância, de mentira, de pecado. Queridos, isso abre um portal, isso abre aqui uma possibilidade, uma porta para que entidades malignas comecem a operar no ambiente. Agora, o céu aberto, o que acontece no céu aberto? Aquele lugar ali, para que o céu se manifeste, ele foi carregado de adoração, de oração. E simplesmente há um preparo para que isso se manifeste. Isso é muito importante você compreender, porque eu vou trazer para você agora um texto onde o ambiente estava impregnado pela mentira e quase que 3 reis morrem numa jornada, numa batalha, por causa de um ambiente errado, por causa de uma formação, de uma presença errada que você precisa conhecer. Então a Bíblia vai dizer no livro de 2 Reis, capítulo 3, uma história onde o rei Jorão, que era filho do rei Acabe, rei de Israel, fica aborrecido com o rei de Moabe pelo fato dele não querer pagar mais tributo para ele. Então ele convida mais 2 reis para ir com ele para uma guerra. E a partir daí o que acontece? Uma aliança errada é feita aqui, porque o rei Jorão era um rei que tinha se afastado de Deus, ele morava num lugar, ele praticava coisas que era favorável à idolatria, ele tinha afastado o coração dele da presença de Deus, ou seja, ele estava num ambiente de engano, porque os deuses pelo qual ele adorava eram um deus do engano. Então esse rei Jorão vem de um ambiente carregado de atmosfera do engano, e ele parte para uma guerra convidando 2 reis para ir com ele. Um deles era Josafá, e se você não conhece a história desse rei, é um rei que se curvava diante de Deus. Josafá tinha um hábito de consultar a Deus para os seus desafios. Então eles partem para uma jornada, convidando também o rei de Edom para ir em busca dessa guerra, para ele poder conseguir restaurar aquele valor que não estava sendo mais tributado para ele. O que acontece aqui é que 7 dias, eles caminhando pelo deserto, a água acabou. Eles estavam enfrentando ali uma escassez de água. Faltava esse elemento tão importante para os homens e os animais. Eles ficaram desesperados e acharam que iam morrer. O rei Jorão, que iniciou essa guerra, levanta uma bola aqui de acordo com o espírito que estava no coração dele. Primeiro, ele não consultou a Deus para essa guerra, e depois ele acusava o próprio Deus de deixá-los morrer na terra onde eles iam travar aquela batalha. Então você percebe aqui que uma atmosfera estava errada, e uma atmosfera errada gera um pensamento errado. E ali
2 reis também estavam indo naquela situação por conta do apoio que eles tinham afirmado com o rei Jorão. Mas aí Josafá, lembra que eu disse que era um rei que tinha o hábito de consultar a Deus? Diz, será que não tem algum profeta que nós possamos consultar aqui para dar a nós aqui uma orientação do que fazer? Então o nome de Eliseu é lembrado aqui nessa conversa. E eles vão até Eliseu. Quando Eliseu entra na atmosfera daqueles homens, ao encontro deles, Eliseu detecta ali uma presença errada. E ele combate a isso. Ele fala para o rei Jorão, se não fosse por causa de Josafá, eu nem falaria com você. Ele simplesmente aqui detecta que Jorão vinha de um ambiente errado, de um coração totalmente distante de Deus, o coração não estava mais voltado para Deus e queriam ali uma resposta de Deus. Mas os outros reis que estavam ali queriam uma resposta, queriam um ambiente diferente, queriam uma realidade diferente. Então eles estavam em busca disso. Então o que Eliseu faz aqui? Se você for ver lá no texto, Eliseu manda chamar um músico. Queridos, quando esse músico entra, o ambiente é mudado. Lembra que eu disse? O ambiente é formado por atmosferas, em parcerias com seres espirituais. Então é aqui que você tem que ficar muito atento. Tem momentos que você vai ter que mudar a atmosfera. Mudar a atmosfera, quebrar os acordos. De repente você está numa roda de conversa, os acordos ali estão contrários à palavra de Deus. Então não espere que nesses lugares, nessas conversas, você vai ter milagres de Deus. Você vai ter resposta de Deus. Mas experimente mudar a atmosfera. Eliseu faz exatamente isso. Chama um músico. E na medida que a música vem, e na medida que o cântico vem, você vai ver no texto, o Espírito do Senhor veio e trouxe uma realidade que estava ali disponível para eles, mas eles não conseguiam perceber por causa da atmosfera que estava ali, o ambiente do medo, da insegurança e da mentira, porque o rei Jorão não consultou a Deus, volta a dizer, e culpa a Deus pelaquela situação. Então tenha muito cuidado, perceba o ambiente que você está. Se você está num lugar que as coisas não acontecem, não há pensamento novo, não há multiplicação, não há fluir, um ambiente pesado, você pode remover essas atmosferas. Primeiro, você pode começar a mudar o assunto, a renovar o pensamento, dizer palavras. Você combate as ações, você cala a voz do inimigo com outras palavras, as palavras que edificam a Deus, as palavras que glorificam a Deus. E comece a ver a mudança. Eliseu aqui chama o músico, muda a temperatura, muda aquele ambiente. O que acontece? Deus traz uma revelação. Agora que interessante, Deus não tinha apenas água para liberar, Deus também queria que eles fossem mais além. Lembrando que a consulta aqui foi pelo motivo da água ter acabado, mas Deus queria dar algo muito mais além. Então, olha, tem ambientes que além de travar o que você está pedindo, ele também pode impedir de você ir muito mais além. Então é muito importante você discernir a atmosfera e tomar uma atitude. Quando você vê que as coisas não estão fluindo, você pode acionar o reino de Deus. Coloque o louvor, mude a palavra, mude a atmosfera, governe. Então, se nesse momento você está aí com o pensamento cativo, a Bíblia também fala para nós levarmos o nosso pensamento cativo ao Senhor e confessar, fale o que está acontecendo e mude a atmosfera. Não permita que na sua casa, nas suas amizades, aonde você estiver, ela fique impregnada de discussão, de discórdia, falta de perdão, queridos. Isso tudo aqui é uma parceria que ela se espalha num lugar. Mas se você quer um ambiente leve, um ambiente de felicidade, de alegria, de fluir, de prosperidade, comece a mudar pelo que você fala, comece a mudar os acordos, quebre aquilo, não dê força, não potencialize aquilo que é contra você. Potencialize o que os céus quer dizer sobre você. Nós estamos com a Bíblia carregada de promessas para serem cumpridas na nossa vida. Então, comece a governar a sua atmosfera. Acione o reino de Deus pela sua palavra, pela sua fé e governe. Você vai ver que lugares, territórios, cidades, igrejas, casas, aonde estiver, você vai ver que a circunstância vai mudar. Crê nisso. Amém? Que Deus te abençoe e compartilhe essa palavra com alguém que está vivendo dias difíceis. Quem sabe ela precisa colocar um fim no governo de atmosferas erradas, naquilo que ela tem seguido como alvo da vida dela. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e até lá.